Paz do Senhor a todos. Quem está amém, diga feliz. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 33. Para quem estiver anotando, o tema da palavra é sedentos pela glória de Deus. Amém? Êxodo 33, a partir do verso 18. Vai dizer assim: Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a sua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Amém. Eu sempre fui muito curioso a respeito de Moisés, a respeito do líder que Moisés era, a respeito daquilo que ele representava para o povo de Israel. Moisés, a gente sabe da história, a gente sabe que ele foi escolhido desde o dia que ele nasceu, e que Faraó, por sua vez, tentou assassiná-lo, e ele morava na casa de Faraó, que é muito contraditório. Mas sabemos que Moisés, ele também teve um período onde ele saiu do Egito, ele teve que fugir do Egito, porque ele cometeu um pecado, e ele precisava se fugir, senão ele iria morrer. Então aqui a gente vê já Moisés em outro aspecto, Moisés em outro lugar. Moisés já tinha passado, ele já tinha tido um encontro com Deus, ele já tinha libertado o povo do Egito, ele já tinha levado o povo para o deserto, eles já estavam caminhando no deserto em um certo tempo. Porém, quando Moisés ele simplesmente sobe no Monte Sinai para adorar a Deus, e ele fica lá por 40 dias e 40 noites, o povo desiste de Moisés, o povo esquece de Moisés, o povo fala que para Arão fazer um bezerro de ouro. Se a gente for ler no capítulo 30 em diante, a gente vai ver essa história, onde o povo insiste com que Arão faça um bezerro de ouro para que eles o adorem, porque esse tal Moisés, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, ele não vai voltar. Ele morreu, ele ficou lá em cima, então a gente vai ter que fazer um Deus aqui visível para que a gente possa adorar. E Moisés está lá, sedento da glória de Deus, perdido na glória de Deus durante os 40 dias, recebendo o que Deus estava falando para ele transmitir para o povo. Mas o povo estava distante de Deus, porque o povo não buscava a Deus, o povo buscava Moisés, porque Moisés havia libertado eles do Egito. Na visão deles, eles não entendiam que Deus usava Moisés, eles pensavam que Moisés era o Deus deles. Então Moisés, ele sempre foi essa figura de líder. Moisés, o povo sempre colocou Moisés em um lugar onde ele não estava, onde ele não representava. Moisés era sim o líder que Deus usava para transmitir o que ele queria falar para o povo, mas Moisés não era Deus. Mas o povo via assim. Então quando Moisés ele desce do monte, ele encontra as pessoas ali no acampamento, no arraial, eles vêm e ele começa a ouvir o som de voz, o som de cânticos, e ele começa a pensar: o que é isso? O que está acontecendo? E quando ele chega lá e vê que é o bezerro, que eles fizeram um ídolo, que eles estavam festejando o ídolo, que eles estavam idolatrando a um Deus que não era o Deus de Israel, ele simplesmente se enfureceu e jogou fora as pedras que Deus havia escrito, as tábuas da lei, e ele quebrou as tábuas e foi se irar com o povo. E ele foi se irar com o povo, e aqui no capítulo 33 a gente vê justamente o que acontece depois disso. Por que Moisés ele intercedia pelo povo, mesmo depois do que o povo havia feito?
A gente vê que Moisés, ele julgou sim o povo, ele tomou uma atitude a respeito daqueles que fizeram tudo que fizeram, os cabeças que governaram, assim, que idealizaram a rebelião do povo para que eles adorassem o bezerro. Mas a gente vê que Moisés também foi interceder por aqueles que ficaram. A gente vê que Moisés se enfureceu porque o povo havia pecado, mas ele também se colocou no lugar de pecador. Moisés não se via como Deus, como o povo via ele como Deus. Pelo contrário, ele se via como pecador, como o povo era pecador. Então a gente não enxerga aqui o Moisés que apenas acusa o problema. Moisés não é aquele que acusava apenas o problema. Ele não falava, olha, você tem uma vida de pecado assim, você precisa se comportar assim, você está fazendo tal coisa, você está tomando tal atitude, isso não agrada a Deus, e ele ia embora. Aí a pessoa ficava, tá, mas o que eu tenho que fazer? O que tem que ser feito? Moisés, ele não se posicionava como acusador. Ele mostrava o que as pessoas precisavam, mas ele ia atrás da solução para as pessoas. Se a gente for ler aqui, a partir do versículo 1, eu queria que vocês me acompanhassem na leitura, vai falar justamente porque Moisés tinha essa postura. Olha, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra prometida com o juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus e os hiritas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada, em suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A gente vê que Deus, ele, a partir do momento que o povo peca, que o povo se curva em idolatria, Deus, ele fala para Moisés que eles podiam ir para a tenda, que eles podiam ir para a terra, que eles podiam ir para a terra prometida, para a terra que ele havia prometido para Abraão, para a terra que ele havia prometido para Isaque, para a terra que ele havia prometido para Jacó, seus descendentes. Então Deus fala para o povo, olha, se vocês querem tanto a terra prometida, vocês podem ir para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu não vou acompanhar vocês. Eu não vou estar com vocês. Vocês vão para lá e eu vou mostrar, mas vocês vão. Então Moisés, diante dessa situação, e o povo diante dessa situação se entristece, porque eles sabiam que sem Deus, que sem a presença de Deus não valeria a pena continuar. Sem a presença de Deus não valeria a pena a terra prometida. Então a gente percebe que Moisés, ele tinha essa consciência, ele tinha consciência de que o povo precisava de Deus e que Deus queria ir com o povo, mas pelo pecado do povo ele não poderia ir. Porque pelo pecado do povo, o povo estava se tornando obstinado, o povo estava pecando demais, o povo estava idólatra demais, o povo estava adúltero demais. Então, Deus fala para Moisés, olha, se essas pessoas não mudarem de atitude, se essas pessoas não deixarem os seus enfeites, se as pessoas não deixarem os atos que elas têm, eu não vou poder ir com vocês. Porque se eu for, em algum momento vocês vão morrer. Em algum momento vocês vão exceder o nível e, cara, não vai dar bom. Não vai dar bom. Então, Moisés, a gente entende que Moisés, ele tinha um tempo de intimidade com Deus. A gente entende que Moisés, ele montava uma tenda fora do arraial. E eu achei muito interessante que quando eu fui pesquisar o que essa tenda significava, eu achei muito curioso o porquê dela estar fora do arraial. Por que ela está fora de onde eles ficavam. Eu não achei o significado de por que ela estaria fora, mas eu achei o significado dessa palavra em hebraico. E o significado dessa palavra em hebraico é Oel, o lugar onde Deus se revela.
Então a gente vê que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele precisava de um lugar onde apenas ele e Deus ficassem. Isso é muito semelhante ao que Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a sua porta, e você que está em secreto, e o Pai que está em secreto revelará você em secreto. Então a gente vê que Moisés, ele já tinha essa intimidade, ele já tinha essa sede por Deus, ele já tinha essa necessidade de ter um tempo só para ele e Deus. Apesar dele ter que liderar o povo, ele falou: não, eu lidero o povo, mas primeiro eu preciso ser liderado por aquele que lidera o povo. Então Moisés, ele tinha simples consciência, ele sabia que ele não podia liderar o povo sozinho, que ele não podia guiar o povo para a terra prometida, porque não foi ele que prometeu, não foi ele só era o instrumento que Deus usava para transmitir essa direção. Então a tenda da congregação, ela era o lugar onde Deus se revelava para Moisés, e Moisés revelava a vontade de Deus para o povo. Nunca foi o contrário, nunca foi a vontade de Moisés para o povo, mas era a vontade de Deus e revelada a Moisés, e Moisés revelava a vontade de Deus ao povo. Porém o povo não queria saber disso, o povo queria realizar a sua própria vontade. E daí eu penso que se fosse eu, ou se fosse qualquer um de nós desses dias, eu não sei se nós teríamos essa capacidade, eu não sei se nós teríamos esse coração em de ir para Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que eu posso fazer pelo povo que te nega? Deus, o que eu posso fazer se o Senhor me deu um povo para que eu possa guiar para a terra prometida? Mas eles não querem a sua presença, eles querem adorar outro Deus, eles acham que eu sou Deus. O que eu posso fazer, Deus, para que o Senhor manifeste a eles a sua vontade? Então Moisés, ele tinha essa intimidade, ele tinha essa sede. Moisés, ele tinha essa determinação em buscar a presença do Senhor diariamente, buscar a Deus para saber o que ele precisava fazer. Só que eu me pergunto se nesses dias nós temos feito isso, se nesses dias a gente tem buscado a Deus para saber o que é que tem que ser feito, não só na nossa vida, mas nas pessoas que estão ao redor da nossa vida. Nunca foi sobre nós, irmãos, sempre foi sobre Ele. Nunca foi sobre o que a gente tem que fazer para as pessoas conhecer a Ele, mas é o que Ele faz em nós, e através de nós as pessoas conhecem a Ele. Moisés não se esforçava, Moisés não tinha um mapa atrás da sarça, ele não fez um mapa e foi atrás da sarça ardente para se encontrar com Deus. Deus se encontrou com ele, Deus falou, Deus se revelou para ele. E aí, muitas vezes a gente tem se perdido nessas ações, muitas vezes a gente tem se perdido em buscar coisas que não têm valido a pena, se perdido em buscar direções em que nós não devemos ir, enquanto nós devíamos estar na presença de Deus, buscando saber o que Ele quer para nós e o que nós podemos fazer para que as pessoas o conheçam. Nós temos perdido tempo fora disso, nós temos perdido tempo no arraial, nós temos perdido tempo fora de buscar a presença de Deus. E quando nós perdemos tempo em buscar a presença de Deus, outras pessoas deixam de conhecer esse Deus. Outras pessoas deixam de ser tocadas por esse Deus. Se Moisés não fosse usado para libertar o povo, outra pessoa seria. Mas foi através de Moisés que ele libertou. Foi a oportunidade que Deus deu para ele. Olha que grande oportunidade. Moisés está sendo lembrado até hoje, irmãos. Moisés é um dos nomes mais citados na Bíblia. Moisés é visto como um grande líder, como um grande profeta na Bíblia. Não porque ele era bom, mas porque ele escolheu se submeter à vontade de Deus. Porque ele escolheu se submeter à intimidade com Deus. E daí a gente percebe que Moisés, ele não tem esse coração endurecido a ponto de olhar para o povo e falar que eles iam para o inferno, e falar que a terra abriria e comeria eles, todos eles. Não, ele sim julgou aqueles que estavam culpados, mas ele falou, olha, para vocês que não têm uma chance, eu vou interceder. E ele subiu ao monte. Se a gente for ver no capítulo 34, no versículo 1, a partir do versículo 1, Deus fala a Moisés, disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir no monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo as ovelhas e os bois deverão passar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. A gente percebe que Moisés, ele tinha essa determinação. Deus falou, olha, de manhã cedo você vai levantar, vai lavar as tábuas e vai vir se encontrar comigo. Então eu direi o que você vai fazer para o povo. Eu direi o que você vai falar para o povo. Se a gente vê aqui
No versículo 19, Deus fala, antes de Moisés subir, Deus fala para ele, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, para você saber o que você tem que fazer, Moisés, você tem que vir até a minha presença. Para você saber que ação que você tem que tomar, Moisés, você tem que vir até a minha presença. Para que o povo saiba os princípios que me agradam, você tem que vir até a minha presença, para que eu revele para você, e então o povo saiba. Já que eles não querem me encontrar, eu vou te usar para eles me encontrarem. E a gente percebe que Moisés, ele tinha a tenda da congregação, que foi algo que ele montou, algo que ele decidiu. Não, eu preciso de um lugar para adorar o Senhor. Eu preciso de um lugar onde eu me encontro face a face com Deus. E depois de todas as situações em que Moisés sobe no monte Sinai e Deus entrega para ele as tábuas dos 10 mandamentos, ele entrega também o tabernáculo. Um lugar onde Deus estabeleceu que ele fosse adorado. Então agora não era só Moisés que tinha esse relacionamento com Deus, não era só Moisés que entrava na tenda da congregação para ver a Deus. As pessoas viam a nuvem do lado de fora da tenda de Moisés, mas elas não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Quando Deus deu a revelação do tabernáculo para Moisés, eles construíram o tabernáculo. Eles então começaram a entender como Deus deveria ser adorado. Eles falaram, não, Deus precisa do sacrifício. Deus precisa que eu entenda que eu pequei. Eu preciso entender que eu pequei, então eu vou me sacrificar. Não, eu preciso entender que o meu sacrifício tem que ser aceito. Eu preciso entender que se o meu sacrifício não for aceito, eu vou ser julgado, não por Moisés, mas por Deus. Eu preciso entender que as minhas ações têm consequências, não porque Moisés pode me julgar e mandar com que os outros me matem, mas porque eu preciso agradar a Deus. Então é o que Deus estava revelando ao povo, olha, esses são os meus princípios. E a gente vai ler que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então se eu amo a Deus, eu obedeço os mandamentos que Ele impôs sobre mim, eu obedeço os mandamentos que Ele colocou sobre mim. Se eu não amo, é porque eu não obedeço. Amém? Então, as pessoas elas começaram a entender a partir desse momento, mas que as pessoas, para que as pessoas começassem a entender, Moisés teve que pagar um preço. Moisés teve que subir no monte de novo. Moisés teve que talhar as pedras que antes Deus havia talhado. E Moisés teve que ficar lá, na presença do Senhor. Não que seja um sacrifício, porque ficar na presença do Senhor deve ter sido maravilhoso. Mas Moisés teve que subir, teve que interceder pelo povo novamente. Só que eu achei uma coisa muito interessante. Quando a gente vai lendo, e a gente entende que logo antes de Moisés, ele ia até o Senhor, e ele ouve as palavras de Deus falando que ele os guiaria até a terra prometida, mas não iria com eles. Moisés, então, ele se desespera. Moisés, ele perde o rumo, ele perde o chão. Ele fala, não posso. Eu não posso ir se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso andar se o Senhor não estiver comigo. Olha só, a partir do versículo 12, do capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores comigo, não nos envie. Como se saberá que sou o teu povo, que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Amém. Então Moisés fica perdido e ele começa a pedir a Deus. Ele fala, não, Senhor, mas foi o Senhor que me deu esse povo. Foi o Senhor que pediu para que eu conduzisse esse povo. Foi o Senhor que me deu esse povo para que eu pudesse livrá-los, para que eu pudesse guiá-los ao seu caminho, ao seu propósito. Então eu te peço, Senhor, revele a mim o seu propósito, revele a mim o que o Senhor quer que eu faça. Como eu tenho te agradado, eu quero continuar te agradando. Eu não quero apenas saber que tem uma promessa, que tem uma terra prometida, e glória ao Senhor por isso. Mas eu quero que a sua presença me acompanhe, porque uma promessa sem a presença do Senhor é só uma promessa. O que importa é a presença dele. Moisés, ele entendia que não adiantava ele guiar um povo gigante, que não adiantava ele ir para uma terra prometida que manava leite e mel, se ele não tivesse o mais importante, a glória de Deus. A glória de Deus era o mais importante para Moisés. O povo, ele precisava entender que a glória de Deus era o mais importante. Então Moisés falou, olha, se o Senhor não for conosco, eu peço que não me envie. Ele fala, se o Senhor não for, a terra prometida não tem valor.
Se o Senhor não for, eu não preciso nem mover. Eu não preciso nem mover mais um passo. Se o Senhor não for, eu creio, eu quero pensar que Moisés fala, se o Senhor não for, nem desse monte eu desço. Eu morro diante da sua presença. Então a gente vê esse posicionamento, a gente vê essa vontade em não apenas ser salvo, entre aspas, não apenas desfrutar da promessa, mas desfrutar da presença. E ele não queria apenas desfrutar da presença sozinho, ele queria levar o povo a desfrutar da presença. Eu acredito que todo esse episódio, ele foi um teste de Deus para Moisés. Ele foi um teste onde Moisés, não que Deus tente a Moisés, porque Deus não tenta ninguém, mas o que aconteceu foi um teste para que Moisés entendesse, eu preciso me posicionar. Eu preciso não apenas liderar um povo para uma promessa, mas mostrá-lo que há uma presença. Que há uma presença que transcende isso, que necessariamente não é uma terra, porque a nossa terra é a eternidade. Eu sei que Moisés ainda não sabia disso, mas eu sei que ele ansiava em saber. Porque ele fala, eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. A gente percebe que Moisés ele não estava falando com Deus como alguém estava falando com qualquer pessoa. Ele não estava, não Deus, o Senhor me guiou. Não, Deus, o Senhor falou, coloca esse povo. Moisés não estava desmotivado, irmão. Eu imagino que Moisés estava desesperado, eu imagino que Moisés estava eufórico, eu imagino que o coração de Moisés palpitava, afinal era Deus que estava diante dele. Eu imagino que Moisés fervia por dentro, ele falava, não, eu não posso ir sem a sua presença. Não, eu não posso abrir mão disso, não, o povo não pode viver sem isso. E a gente vê que quando Moisés ele desce do monte, ele se posiciona, ele mostra para o povo, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso para agradar a Deus. Vocês têm que fazer isso, isso e isso para que a vontade de Deus se manifeste. Nós temos que fazer isso, isso e isso para que o Senhor nos aceite. Não apenas eu como um líder, mas vocês como um povo. Não apenas nós como uma nação que caminha pelo deserto, mas como uma nação que será referência para todo mundo. Através do que Moisés ele se posicionou, através da posição que Moisés tomou, naquele dia as pessoas puderam conhecer um pouco sobre o que Deus é. Deus então começou a ser revelado para o povo, não só para Moisés. Moisés ele queria isso, ele não queria apenas que ele estivesse na tenda e todo mundo, e o povo ficasse em suas próprias tendas apenas observando ele adorar. Ele falava, assim como eu tenho livre acesso, eu quero que vocês tenham livre acesso. Assim como eu desfruto da presença e o Deus se revela para mim, eu quero que vocês também Deus se revelem para vocês e vocês também desfrutem dessa presença. Amém? E a gente percebe que o que Moisés ele pediu, assim que Deus atendeu o seu pedido de ir com eles, de falar, não, a minha presença vai com você, eu vou te acompanhar, Moisés, porque eu tenho me agradado de você, eu conheço quem você é. A gente percebe que Moisés não parou por aí. Moisés ele não queria somente a presença de Deus, ele ansiava pela glória dele. E aqui é o texto onde a gente começou e eu quero ler ele de novo, amém? Fala o seguinte, a partir do verso 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a sua glória. Moisés era ansioso pela presença de Deus. Ele poderia ter descido do monte, ele já sabia que Deus iria com eles. Ele já sabia que Deus ia com ele. O Senhor já me deu as tábuas, já me deu o tabernáculo, então agora eu vou ir e estou safe. E eu vou guiar o povo e a gente vai junto. Não, mas Moisés ele não queria só isso, ele queria a glória. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria ansiar mais de Deus. Ele queria saber quem Deus realmente era. Ele sabia que Deus havia se manifestado para ele. Ele sabia que ele conhecia o nome que Deus havia revelado. Ele sabia que o Javé, como é traduzido no hebraico para o termo Senhor, ele já havia se revelado. O Deus eu sou havia revelado para ele e ele tinha livrado o povo de Egito, mas ele queria a glória desse Deus, ele queria conhecer mais desse Deus. Amém? Então Deus responde para Moisés, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. Então a gente sabe que Moisés ele não viu totalmente a glória de Deus, ele viu apenas a bondade de Deus. Ele apenas viu a bondade de Deus. Mas para que ele visse isso, a Bíblia continua dizendo, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu a colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar.
Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas minha face ninguém poderá ver. A gente percebe que Deus posicionou Moisés. Deus colocou Moisés do lado da rocha, e quando Deus ia passar, ele pegou Moisés, colocou na fenda, então cobriu com a sua mão. Se a gente perceber isso aqui, ele traz um processo. Ele fala: olha, Moisés, você vai ficar onde eu quero que você fique, você vai ser cobrido por mim, porque eu vou te guiar para você ir até o povo, e então você vai manifestar a minha vontade para o povo, você vai manifestar o que eu quero para o povo. E depois disso, Moisés ele foi ao povo e ele manifestou a vontade de Deus, como a gente já havia dito. Mas a gente percebe que a rocha que Deus havia falado para Moisés, a fenda da rocha que Deus o tinha colocado, se manifestou no Novo Testamento. A glória que Moisés queria ver por completo se manifestou no Novo Testamento através de Cristo. A gente percebe que assim como Moisés ele havia sido um sedento pela glória, havia outra pessoa também que ficou sedenta pela glória e que começou a entender também o processo. Se a gente for em João, no capítulo 14, abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 14. Irmãos, é João capítulo 6. 14 é mais na frente. Amém. A partir do versículo 65. Amém? Vai falar o seguinte. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode ver a mim, a não ser que isto lhe seja dado ao Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso é Jesus falando. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então a gente percebe que assim como Moisés ele havia se posicionado como líder do povo e falava: não, a gente não pode sair da sua presença, a gente precisa estar na sua presença. Pedro se posiciona. E diante dos 12, quando Jesus fala: vocês podem ir para onde vocês têm que ir. Se vocês quiserem ir e forem duras as palavras, vocês podem ir. E eu percebo que assim como Deus havia usado aquela situação para testar Moisés, Jesus havia usado aquela situação para testar os seus discípulos. Só que não foram todos os discípulos que se manifestaram, apenas Pedro se levantou. Apenas Pedro se levantou e falou: para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Se tu tens as palavras de vida eterna. A gente percebe que Pedro ele não queria o que o mundo tinha te oferecer, assim como Moisés não queria a terra que Deus tinha te oferecido somente, mas ele queria caminhar na presença daquele que tinha dado a promessa, na presença daquele que tinha oferecido as palavras de vida eterna. Não adiantaria nós termos as letras se não tivéssemos a Jesus, não adiantaria ler tudo aquilo que Moisés havia escrito se não tivéssemos a Jesus, não adiantaria a gente apenas entender o que a Bíblia diz se Jesus não tivesse se mostrado como o verbo vivo, se ele não tivesse se manifestado como o verbo vivo. Então Pedro olha e fala: não, para onde é que a gente vai, Jesus? Para quem a gente vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para quem que a gente vai correr, Jesus? Não tem outro lugar que eu precise ir, não tem outra pessoa que eu preciso buscar. O Senhor é exatamente onde eu quero estar. O Senhor é exatamente a pessoa que eu preciso seguir. E a gente percebe essa semelhança, essa sede, essa vontade de ter a glória de Deus, de ter a presença de Deus perto, de ter a vontade de Deus lado a lado, não apenas por causa de uma promessa, mas por quem Ele é, mas pelo que Ele nos dá quando está perto. Se nós lermos agora sim João 14, em João 14, a partir do versículo 1, nós vamos entender então
Por que Moisés ele foi colocado na fenda da rocha? Por que Moisés ele foi posicionado ao lado da rocha? Amém? A partir do capítulo 14, no versículo 1, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus está falando novamente. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, e para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, logo Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. O meu Pai, já agora tenho-os conhecido, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus aqui, ele se apresenta como esse caminho, como essa verdade, essa vida, como Pedro havia dito lá atrás: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, se tem alguma maneira da gente ter relacionamento com Deus, se tem alguma maneira da gente encontrar Deus, a gente ter esse conhecimento mais profundo de quem Deus é através do Senhor. É através do Filho que a gente conhece o Pai. Então Pedro, ele fala: eu não tenho para onde ir. Se eu não conheci o Filho, eu também não conheço o Pai. Mas então se levanta a questão onde eles querem ver o Pai. Então Jesus fala: olha para mim que vocês veem o Pai. Vocês serão guiados pelo caminho, eu mostrarei a vocês o caminho. Aí Tomé vai lá e pergunta: mas como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, assim como Moisés foi posicionado na fenda da rocha para que a mão de Deus o cobrisse, ele visse apenas a glória de Deus, Moisés posicionou os seus discípulos, Jesus posicionou os seus discípulos dizendo: olha, agora vocês não precisam mais ficar na fenda da rocha, porque a fenda da rocha que Moisés estava se tornou o caminho que nos leva direto ao Pai, Jesus. A fenda da rocha, Jesus, ele abriu esse acesso. Ele não precisa mais ser coberto pela mão de Deus. Ele não precisa mais ser coberto da gente ver a glória de Deus, porque Jesus é o caminho que nos leva direto para Ele. Então não necessariamente necessitamos mais de que alguém suba no monte para interceder por nós. Não que isso não seja necessário em questão de intercessão, mas nós sabemos que podemos ter livre acesso diante de Deus, que podemos entrar na porta do nosso quarto, e assim como a nuvem de glória descia na tenda da congregação, onde Deus se revelava, Ele também se revela em nossos quartos, Ele também se revela na igreja, Ele também se revela nas ruas, Ele também se revela onde quer que o invoquemos. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, Ele fala: olha, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, vocês são os meus filhos e eu sou o seu Pai. Não precisa mais, Jesus já é o caminho, não precisa de intermédio. Ele é o mediador que nos leva até Deus. Então a gente percebe que os discípulos, eles ficam em conflito: mas como assim? Como assim a gente vai até Deus? Como o Senhor pode ser o caminho? Até que Jesus se revela em essência. Em João capítulo 17, em João capítulo 17, se a gente for acompanhar, a gente vai entender a glória que Moisés tanto buscava. Moisés, ele não subiu no monte sabendo que voltaria com o rosto brilhando. A intenção de Moisés não era voltar com o rosto brilhando. A intenção de Moisés não era com que o povo olhasse para ele e falasse: nossa, Moisés, você está cheio. Nossa, Moisés, o que aconteceu lá em cima? Não, a intenção de Moisés era que o povo também estivesse com esse rosto brilhando. A intenção de Moisés era que o povo também sentisse essa glória. Mas a glória que Moisés buscava era exatamente essa que Jesus revelou para nós. Em João capítulo 17, a partir do versículo 1, Jesus falou: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna e a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que
que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pula agora para o versículo 20. Ele vai falar o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo que também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, deixando-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste estejam comigo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo até onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço, e estes sabem que me enviaste. Amém? Então Jesus, ele está na oração do Getsemane aqui, ele está no Getsemane orando e ele pede para que não apenas agora eles sejam um com o Pai, mas que nós também fôssemos um com o Pai. Moisés queria ter esse conhecimento, ele queria poder ter esse conhecimento de Deus, ele poderia ter esse relacionamento, ele queria poder ser um com Deus, assim como Jesus permitiu que nós fôssemos um com Ele. Então Jesus fala: olha, agora não é só eu que tenho essa oportunidade de estar com o Senhor. Agora não é só eu que tenho essa oportunidade de ter livre acesso à sua glória, de ver a sua face, de contemplar, de ouvir a sua voz, de sentir o seu Espírito. Não, agora não sou somente eu que tenho essa oportunidade, mas eu peço que o Senhor também lhes dê essa oportunidade. E assim como eu sou um contigo, eles também sejam um conosco. Então, Jesus, ele abriu esse acesso e ele liberou sobre nós aquilo que Moisés buscava. E nós vemos que Moisés pagou um alto preço para ter apenas a bondade de Deus. Jesus revelou todo o caminho. Jesus revelou tudo que Deus é para nós. Jesus, ele tem revelado e ele tem nos dado a oportunidade de falar: filho meu, você quer me conhecer? Você quer saber quais são as minhas vontades a respeito de você? Você quer saber quais são os meus pensamentos ao seu respeito? Você quer ter relacionamento comigo? Agora não é mais preciso todo aquele caminho, porque Jesus já é o caminho. Pessoas que são sedentas pela glória não se importam com o preço que tem que pagar, irmãos. A gente entende que Jesus pagou um preço muito maior. A gente entende que assim como Jesus ele pagou o preço para que nós estivéssemos com o Pai, nós também temos que pagar o preço para que outras pessoas estejam com o Pai. Quer ver? Se nós formos lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler Bíblia. 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 7. Amém? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que tal esperança mostramos com muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Ou seja, se Moisés, que tinha visto a bondade de Deus, a manifestação da bondade de Deus, tinha o rosto resplandecente em glória, e os israelitas começaram a falar: nossa, o que é isso, o que é isso? Se esse Moisés, que gerou tal temor no povo, após o encontro dele com Deus, teve toda essa repercussão, imagina o que Jesus fez por nós, imagina o caminho que Jesus abriu por nós. A gente não explorou nem 1% do que a gente tem de relacionamento com Deus, a gente não explorou nem 1% do que Jesus pode fazer porque o que Jesus pode fazer em nós através de Deus, o que Jesus pode nos mudar, do que Ele pode fazer em nós. E muitas vezes a gente tem se perdido em buscar coisas que não têm nos levado a isso, irmãos. Eu vejo que em meio a tudo isso que tem acontecido no mundo, a gente tem se preocupado demais com as coisas que estão acontecendo e se preocupado de menos com aquilo que Deus quer que aconteça em nós. A gente tem sido moldado pelo que o mundo fala. Muitas vezes a gente tem medo de vir para os cultos porque a segunda onda está vindo. Muitas vezes a gente tem medo de sair para a rua, de conversar com alguém na rua com medo de ser infectado. Muitas vezes a gente tem medo de falar de Jesus para as pessoas porque a gente não tem relacionamento suficiente com Ele. Mas se Jesus se revelou para nós em glória, se revelou para nós como esse caminho, como aquele que nos aceita como estamos, se Jesus, que se revelou em intimidade para nós, pode nos dar essa transformação de glória em glória, por que nós não temos buscado essa transformação? Por que nós temos deixado com que o mundo nos molde, enquanto é Jesus que tem que nos moldar? Por que a gente tem sido moldado pela revelação que temos do que a mídia nos diz, do que as pessoas nos dizem, do que os especialistas e as pessoas da ciência nos dizem, sendo que a gente pode ser revelado do que o Jesus que está em Deus, do que aquele que é o próprio Deus, do que aquele que manifesta a glória para que nós nos transformemos todos os dias, tem revelado para nós. Por que a gente não busca essa intimidade? Por que a gente não busca essa revelação? Por que a gente tem perdido tempo se moldando com o que o mundo diz? Por que a gente não tem buscado a glória daquele que se entregou em uma cruz por nós? Por que nós não temos intercedido por um povo que está perdido? Que o mundo está perdido nós sabemos, irmãos, mas que nós temos que nos posicionar para salvá-lo através de Jesus, isso a gente não tem feito. Eu não quero julgar ninguém, eu não estou dizendo que a ciência não está certa, eu não estou dizendo que a medicina não está certa, mas eu estou dizendo que ela não supera Deus. Eu estou dizendo que ela não supera o que Jesus fez por nós numa cruz, que ela não supera o que Jesus revelou para nós na cruz. Se Jesus estivesse aqui nos tempos de hoje, e se Moisés estivesse aqui nos tempos de hoje, será que ele ficaria dentro de casa? Será que ele se omitiria? Será que ele se calaria? Será que ele teria medo de vir ao culto? Será que ele teria medo de buscar a presença? Será que ele teria medo de se posicionar e dizer: não, nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos enfraquecer, nós precisamos nos posicionar? Assim como Paulo, ele diz em Romanos 6, eu queria que você abrisse, eu já estou finalizando. Em Romanos 6, no capítulo 1. No versículo 1, Romanos 6, 1. Perdão, irmãos, nervoso. Romanos 6, versículo 1 fala o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Desta mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o coração mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como
como os instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quando o pastor ele falou aqui sobre a mão que levanta, a mão do velho homem que levanta, eu lembrei de uma frase do Martinho Lutero, que fala o seguinte: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu preciso afogá-lo todos os dias. Então, exatamente isso que Paulo ministra para nós. Paulo ele está falando, olha, assim como vocês morreram para o pecado, assim como Jesus morreu de uma vez por todas, acabou com o pecado, nós precisamos todos os dias morrer pelo pecado. Mas não acaba aí, porque se morremos com Cristo, ressuscitamos também com Cristo. Se morremos para com Ele, também somos ressurretos em glória com Ele. Se nós morremos para o nosso pecado e nós morremos para os nossos desejos e as nossas vontades, não é apenas o pecado que tem que ser entregue, irmão, é a nossa vontade que não agrada a Deus. Paulo fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pode ser que não seja pecado, mas pode ser que também não agrade a Deus. Pode ser que aquilo não dê exemplo, assim como o pastor ministrou aqui no domingo. Pode ser que nós tenhamos privilégios como os cristãos, mas se nós não damos exemplos como cristãos, não vale a pena ser cristãos. Porque nós estamos moldando pessoas para que elas vivam um falso evangelho. Nós estamos mostrando uma falsa ressurreição. Nós estamos morrendo com os nossos pecados e vivendo com os nossos desejos. Isso é errado, irmãos. Se morremos com os pecados, morremos com os nossos desejos. Se morremos com os nossos desejos, ressuscitamos com Cristo para uma vida nova, para uma vida de glória, para uma vida onde as pessoas conhecem Jesus através de nós, onde pessoas são impactadas por Cristo através de nós. John Wesley dizia, as pessoas perguntavam para John Wesley, por que as pessoas te assistem tanto? Por que as pessoas se convertem quando escutam a sua pregação? Por que as pessoas se prostram diante de Deus de joelhos e seguram em colunas, achando que serão consumidas pelo inferno quando ouvem as suas palavras? John Wesley então responde, eu me coloco em chama e as pessoas vêm para me ver queimar. John Wesley ele era sedento pela glória de Deus, ele se colocava diante de Deus todos os dias em chamas, e as pessoas buscavam ver nele o que Jesus havia se manifestado. Jesus estava em John Wesley, Jesus quer estar em cada um de nós, Jesus quer manifestar a sua glória em cada um de nós. Eu não estou falando de um evangelho onde o brilho dos holofotes nos alcança, mas eu estou falando de um evangelho onde a glória de Deus se manifesta de portas fechadas, irmãos. Se Deus se revela para nós nos quartos, se Deus se revela para nós na tenda da congregação, Ele nos dá direção para que outras pessoas sejam conhecidas por Ele através de nós. Esse é o significado de ser luz do mundo, irmãos. Não é como Moisés que cobriu o rosto, mas nós, com face descoberta, manifestamos que somos pecadores, mas somos gloriosos em Cristo Jesus. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele não quer que as pessoas nos olhem como mais um que diz viver um evangelho de conto de fadas, onde não exige sacrifícios, onde não exige renúncia, onde não exige redenção. As pessoas têm que olhar para nós e ver um povo que se sacrifica. Eles têm que olhar para nós e ver um povo que se intercede por eles. Eles têm que olhar para nós e ver não pessoas que os acusam pelo seu pecado, porque nós também somos pecadores, mas pessoas que trazem a solução. Olha, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar as nossas vidas, irmãos. E assim como Paulo fala, Jesus pode nos transformar todos os dias de glória em glória, amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus, eu queria orar. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você entregasse seu coração para o Senhor nesse momento, que você se desligasse das coisas que estão acontecendo lá fora, que você se desligasse do que tem acontecido e que você focasse apenas em ter a glória do Senhor nesse momento, em apenas buscar ver a face, em apenas buscar ter a presença de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós venhamos, Jesus, ter o entendimento de que o Senhor quer se revelar para nós, como o Senhor se revelara a Moisés. Que nós venhamos ter o entendimento, Jesus, que assim como Moisés liderava o povo, o Senhor nos chamou a liderar a nação. Que assim como o Senhor, Jesus,
assim como Moisés ele liderava as pessoas e guiavam elas para a sua vontade, nós queremos que o Senhor se revele para nós e nós venhamos a revelar as suas vontades para as pessoas, Pai, pois o Senhor sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, mas nós queremos saber quais são os pensamentos, quais são os seus pensamentos, Pai. Queremos saber quais são as suas vontades, Pai. Queremos entregar os nossos desejos, Pai. Queremos abrir mão e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira, o que o Senhor quer que eu faça, para que as pessoas conheçam aquele que me libertou do mundo, aquele que me transportou do inferno das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, nós suplicamos pela sua vontade, suplicamos pela sua glória, Pai. Somos sedentos do Senhor, sedentos da sua vontade, Deus. Que o Senhor nos alimente nessa noite, que em nome de Jesus nós venhamos ter o entendimento de que não podemos ser saciados apenas nos cultos, que não podemos ser saciados apenas nas reuniões, que a leitura da Bíblia apenas aqui não é o suficiente, que a busca do Senhor aqui apenas não é o suficiente, que não são hinos, não são canções que nos levarão, não são igrejas que nos levarão para o céu, Jesus, mas aquele que se entregou numa cruz, o caminho, a verdade e a vida, aquele que morreu por nós, aquele que morreu pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de morrer para os nossos pecados e viver para Ele. Senhor, nos constrange a nos arrepender, nos constrange a nos posicionarmos, Pai, para que esse mundo conheça que o Senhor nos enviou, que sejamos um Deus, que sejamos um Deus, que sejamos um Deus. Revele a nós a sua glória. Glória de Deus nessa noite. Busque pela glória de Deus nessa noite. Deus quer revelar a sua glória para nós. Deus quer revelar a glória dele a nós. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha eterna, é a pedra angular, é o fundamento da igreja. Jesus é a rocha inabalável. Ele é a rocha e ele tem o acesso. A rocha que Moisés ali estava escondido, profeticamente estava simbolizando a vida de Jesus. Moisés estava experimentando algo tão maravilhoso. Ele estava na rocha, ele estava firmado numa rocha, e essa rocha havia uma fenda, e essa fenda dava acesso à bondade, à glória de Deus. E hoje nós temos Jesus como a nossa rocha eterna. Ele é a nossa rocha, ele tem esse acesso, ele é o próprio acesso para recebermos e desfrutarmos da glória de Deus. Se você quer a glória de Deus, busque por essa glória nessa noite. Busque por uma glória, não uma glória humana, não uma revelação humana, mas a glória é a presença de Deus. A presença de Deus ela é simbolizada ali na nuvem. A presença de Deus ela é simbolizada na coluna de fogo. A presença de Deus ela é simbolizada no tabernáculo. A presença de Deus era simbolizada na sarça. A presença de Deus era simbolizada na arca. A presença de Deus é simbolizada na vida do sacerdote que guiava o povo durante o deserto. A presença de Deus, a gente não pode viver sem a presença de Deus. Nós não podemos viver não só sem a presença de Deus, mas sem a manifestação da glória de Deus. Nós estamos muito habituados a viver num ambiente apenas de arrependimento, num ambiente apenas da misericórdia, mas Deus quer manifestar a sua graça sobre nós. É uma graça inabalável, é uma graça que vem sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, e derrama da sua presença sobre nós de uma maneira tão poderosa. Deus, nós não queremos viver apenas de misericórdia em misericórdia. Nós não queremos viver apenas, Senhor Deus, porque somos falhos e pequenos, apenas a sua misericórdia. De fato, a sua misericórdia é a causa, são as causas de não sermos consumidos. De fato é isso. Mas nós queremos experimentar da tua graça, nós queremos experimentar da glória do Senhor, nós queremos poder desfrutar da sua presença de uma maneira tão maravilhosa, Deus, que o nosso rosto venha brilhar. E como Flávio que diz, que não venhamos ser como Moisés que tapa, mas sim descobrir o rosto, e a glória de Deus é irradiada na nossa vida, e que de glória em glória o Senhor nos transforme, que nós possamos ser transformados de glória em glória, de glória em glória.
Declame isso nessa noite. Senhor, me transforma, Deus, de glória em glória, para que o meu rosto possa resplandecer a tua presença. Oh, em nome de Jesus, transforma-nos de glória em glória. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Diga: eu te busco, eu te busco, te encontro, leva dentro em teu coração. Glória em glória, Senhor, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Diga: eu nasci, e eu nasci para olhar nos seus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci, eu nasci para olhar nos seus olhos. Eu fui criado, e eu fui criado para ver e amar como tu, de glória, de glória, de glória, de toda glória a ti. E eu sou teu, de glória, de toda glória a ti. E eu sou teu. Deus, que a sua glória, Deus, transforma-nos de dentro para fora, e que possamos ser como luzes, que possamos brilhar a tua presença, a tua glória, Jesus. Oh Deus, vem nos transformar. Ah, nós queremos sair daqui sedentos, nós queremos sair daqui com a certeza de que desejamos a sua presença, e não só apenas a sua presença, mas a manifestação da sua glória. Eu quero ser manifestado, Deus, que o Senhor manifeste a sua glória sobre nós. Manifesta a tua glória sobre nós, manifesta a tua glória sobre nós. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e permita com que a glória do Senhor manifeste na sua vida, com que a glória do Senhor venha irradiar na sua vida, trazendo uma diferença, trazendo um impacto na sua vida. Peça isso, tenha fome, tenha sede dele. Feche seus olhos, queridos. Fala com ele nessa noite. Fale com ele: Deus, eu quero a sua glória, eu quero da sua presença, eu quero da sua glória e da sua presença sobre a minha vida.
derrama da sua presença, Deus, sobre nós. Possamos estar inconformados, ó Pai, com a situação que nós estamos. Que ao olhar para nós, ó Deus, nós possamos entender que nós precisamos de Ti mais e mais. Que nós precisamos do Senhor. Precisamos da Sua presença, Deus. Precisamos do Senhor, Jesus. Moisés teve esse entendimento de que ele não podia guiar o povo do Senhor sem a Sua presença. O Senhor declarou: eu vou contigo, Moisés. Eu estarei contigo, Moisés. Mas Moisés disse: eu não me contento apenas com a sua presença. Eu quero a sua glória. Eu quero a sua glória. E glória na Bíblia, Deus, a manifestação da glória de Deus vai falar de aprovação, vai falar de prazer, vai falar de Shekinah. Moisés não se contentava em apenas com a presença de Deus, ele queria a aprovação de Deus. Ele queria a aprovação do Senhor. Ele queria que Deus estivesse aprovando o seu ministério, aprovando a sua vida, o seu sacerdócio. Que haja sobre nós, ó Pai, este temor no nosso coração, de ansiarmos pela Sua presença e ansiarmos pela Tua glória, pelo Teu prazer em nós, pela Tua aprovação. Desça com a Tua Shekinah sobre nós, e que dia após dia o Senhor nos transforme a Sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Vem com a Sua glória sobre nós. Com a Sua glória sobre nós. O mundo tem clamado pela Sua presença. Nós estamos aqui para anunciar o Senhor, revelar a Tua glória. Queremos revelar a Tua